Capítulo 666, Pensamento residual do semideus. Tradução, Blues Park Revisão, Y. Jung. Zhao Feng finalmente leu todos os livros do salão literário. O conteúdo dos livros estava muito claro em sua mente. Zhao Feng estava realmente interessado no conhecimento desses livros, e os leu do começo ao fim. Desde a abertura do jardim abandonado do semideus, ele foi o primeiro gênio de fora a conseguir isso. Zhao Feng fechou os olhos lentamente. Ele sentiu que o conteúdo dos livros continha um fraco poder de energia mental oculta. Todo o conhecimento dos livros foram reunidos em um. De repente, sob uma luz fraca, todos os livros no salão literário começaram a queimar. O coração de Zhao Feng pulou uma batida. Ele tinha a sensação de que esses livros não eram simples, e ele estava se perguntando o que aconteceria se ele terminasse todos eles. Voam. Voam. Todos os livros começaram a queimar sob a luz fraca, tornando-se transparentes. Isso. Zhao Feng ficou em alerta e não se atreveu a fazer movimentos precipitados. Afinal de contas, esse era a herança do jardim abandonado do semideus, e nada podia ser medido pelos padrões normais. Algumas respirações de tempo depois que os livros se queimaram completamente, eles se fundiram em um brilho transparente, se conectando com o conhecimento na mente de Zhao Feng, resultando em uma sensação estranha. Shua. O brilho estranho desapareceu e o conteúdo dos livros na mente de Zhao Feng imediatamente se fundirão. Júnior das gerações posteriores, eu sou o semideus Kun-Yun, e você é muito sortudo. Você passou no teste do semideus. Uma voz vazia e orgulhosa soou na mente de Zhao Feng. Em sua mente, um brilho transparente irradiando um misterioso poder divino surgiu na mente de Zhao Feng, trazendo a ele uma sensação de opressão. Semideus Kun-Yun. Zhao Feng secretamente olhou para o brilho transparente. Se fosse um gênio normal aqui enfrentando tal fortuna, eles já teriam se enchido de alegria e pânico. Afinal de contas, esse brilho transparente provavelmente seria algum tipo de herança espiritual que o semideus deixou para trás. No entanto, Zhao Feng não era mais um novato, e ele já havia interagido com o fragmento da alma do Sagrado Roxo nas ruínas do Sagrado Roxo. O Lorde Sagrado da Noite Roxa já foi um Lorde Sagrado do Reino da Luz Mística, enquanto o dono do jardim abandonado do semideus era um semideus a meio passo do reino do Deus Celestial. Olá! Você é o dono do jardim abandonado, o lendário semideus. Zhao Feng perguntou. Júnior audacioso, você se atreve a questionar minha identidade. Eu sou um fragmento de alma deixada pelo semideus Kun-Yun. A voz do brilho transparente pareceu estar ligeiramente irritada e, em instantes, uma aterrorizante pressão de energia mental desceu. Era como se o céu e a terra estivessem prestes a se despedaçar. Pessoas normais já teriam molhado as calças e se curvado, mas Zhao Feng permaneceu tranquilo, apenas agiu como se estivesse desconfortável. Júnior, se você for sincero, ouça meu conselho e você poderá receber futuramente a herança de um semideus. Mesmo este jardim abandonado do semideus poderá ser herdado por você. A voz era lenta e suave, mas tinha um tom altivo. Herança do semideus. Herdar todo o jardim abandonado do semideus. Quando Zhao Feng ouviu isso, seu coração não pôde deixar de acelerar. Júnior, você está disposto a me adorar e ser um discípulo deste semideus Kun-Yun? Do brilho transparente, um tipo de autoconfiança com vistas para o mundo, surgiu. No entanto, quando Zhao Feng ouviu essas promessas, ele riu friamente. Um mero pensamento residual se atreve a chamar-se de um semideus. Quando essa declaração saiu, o brilho transparente não pôde deixar de se surpreender.
Júnior, se você não acredita em mim, posso quebrar sua alma com apenas um pensamento. O brilho transparente bufou. Em seguida, uma cena de sacudir os céus e estremecer a terra surgiu em sua dimensão espiritual. Você é apenas um pensamento residual fingindo ter os poderes de um semideus. Você é apenas um pobre cachorro imitando um tigre. Zhao Feng zombou. Ele estava calmo, sem qualquer sinal de medo, quando viu a cena em sua dimensão espiritual. Se mudado para outros gênios abaixo do nível rei, 99% deles seriam enganados e ficariam admirados por tal visão miraculosa de um semideus. No entanto, Zhao Feng era um gênio proficiente no Deio da alma, então não cairia em três truques baratos. Pois ele já alcançou um alto domínio na compreensão do Deio da alma. Zhao Feng já tinha adivinhado que este brilho transparente era apenas um pensamento residual no momento em que ele o viu. Pensamento residual e fragmento da alma eram diferentes. O fragmento da alma do sagrado roxo era uma pequena parte de uma alma, qual tinha uma integridade muito maior que a de um pensamento residual. Já pensamentos residuais era apenas um pensamento remanescente que continha um pouco do conhecimento que seu dono tinha em vida. Portanto, Zhao Feng não estava com medo desse pensamento residual do semideus. Júnior, você está cortejando a morte. O pensamento residual do semideus rugiu de raiva, mas sua voz tinha um traço de culpa. Meu antepassado marcial é um lorde sagrado do reino da luz mística. Você acha que pode me enganar apenas com isso? Zhao Feng riu friamente e, no momento seguinte, seu olho espiritual de Deus liberou uma aura aterradora que destruiu a cena criada pelo pensamento residual do semideus. Júnior, pare, você ganhou. Sob a opressão do óleo espiritual do semideus, o brilho transparente pareceu se tornar mais fraco, como uma vela prestes a apagar. O pensamento residual do semideus amaldiçoou em seu coração. Esse ser humano era proficiente no Deio da alma e tinha um poder ocular e força da alma extremamente poderosa. Além de uma linhagem ocular que não era nada simples. Além do mais, Zhao Feng disse que seu antepassado marcial era um lorde sagrado do reino da luz mística. Isso também o deixou assustado. Zhao Feng riu friamente e retraiu a aura do seu óleo espiritual do Deus. Se não fosse pelo fato de ele ser proficiente no Deio da alma e ter o olho espiritual de Deus, talvez ele poderia ter sido enganado pelo pensamento residual do semideus. Felizmente, Zhao Feng estava calmo o suficiente para ver através dos planos do pensamento residual do semideus. Pensamento residual do semideus, qual é a sua intenção de ter permanecido aqui? Quanto você sabe sobre este jardim abandonado do semideus? Zhao Feng começou a questionar. O pensamento residual do semideus estava sentindo raiva e humilhação, mas não podia fazer nada além de responder. Antes ele pretendia usar este gênio humano, mas no fim, ele se tornou um prisioneiro. A alma do semideus foi destruída pela tribulação divina há muito tempo, deixando apenas alguns pensamentos residuais espalhados pelo jardim abandonado, e eu sou um deles. O pensamento residual do semideus não se atreveu a esconder nada. Pois este jovem tinha a mente calma e uma força da alma incrível, além de ter um ancião no reino da luz mística atrás dele. Se mentisse aqui, ele seria descoberto em breve. Algum tempo depois, Zhao Feng entendeu a causa e efeito. Depois que o semideus morreu e antes que sua alma dispersasse, ele deixou alguns pensamentos residuais, e um destes pensamentos foi armazenado no salão literário, já que o semideus costumava ficar aqui com bastante frequência, então as memórias relacionadas aos pensamentos residuais nasceram aqui. Depois que Zhao Feng leu todos os livros, os traços do pensamento residual do semideus foi despertado.
Zhao Feng não pôde deixar de ficar desapontado depois de entender tudo. Este pensamento residual do semideus não parecia ter muito valor, e não tinha controle sobre o jardim abandonado do semideus. Júnior, não me subestime. Sendo um pensamento residual do semideus, eu conheço o jardim abandonado do semideus melhor do que qualquer outro. Mais importante, tenho uma pequena chance de restaurar minha divindade de semideus. O pensamento residual do semideus disse imediatamente. Agora que estava extremamente fraco, ele estava preocupado que não tivesse nenhum valor para Zhao Feng e que este último pudesse o matar. Restaurar a divindade de semideus. Zhao Feng ficou um pouco surpreso quando ouviu isso. Afinal, o que estava em sua frente era apenas um pensamento residual. Mesmo o fragmento da alma do sagrado roxo que era relativamente completo não poderia restaurar sua divindade. Enquanto eu conseguir o sangue do semideus, posso ter a possibilidade de usar o renascimento de sangue. O pensamento residual do semideus disse orgulhosamente. Renascimento de sangue. Zhao Feng tinha ouvido falar sobre essa lendária habilidade, e os livros no salão literário também tinham alguma coisa relacionada a isso. Em teoria, uma gota de sangue de um semideus juntamente com um pensamento residual do semideus poderiam de fato provocar um renascimento, mas a chance de atingir sua força máxima novamente era extremamente pequena. Você realmente sabe sobre o sangue do semideus. Mas mesmo que eu o consiga, eu o usarei em mim mesmo. Zhao Feng deu uma risadinha. Por causa das leituras anteriormente, parece que o pensamento residual do semideus compreendeu algumas de suas memórias. Você só o desperdiçaria. Uma vez que o renascimento de sangue for um sucesso, ele pode despertar as habilidades do semideus antes de sua morte, incluindo heranças e lembranças. O pensamento residual do semideus disse furiosamente. Zhao Feng não discordou, mas caiu em um breve pensamento. Sem dúvida, deixar que um semideus faça o renascimento de sangue teria um valor muito maior do que uma gota de sangue do semideus. Simplificando, o melhor plano era a ressurreição do semideus. No entanto, isso também era arriscado. Zhao Feng não tinha certeza do que escolher, além do que, ele ainda não tinha o sangue do semideus. Apenas fique aqui. A consciência de Zhao Feng estava prestes a sair de sua mente. Espere. O pensamento residual do semideus exclamou, sou apenas um pensamento remanescente e já é incrível que eu possa me reunir. Se você não fizer algo rapidamente, eu só serei capaz de sobreviver por mais alguns dias. O brilho transparente em sua mente estava extremamente fraca, como se estivesse prestes a desaparecer a qualquer momento. Zhao Feng pensou por um momento, então circulou um traço de uma quente e poderosa água de poder ocular, cuidadosamente envolvendo o pensamento residual do semideus. O poder ocular de Zhao Feng tinha propriedades do atributo água e a capacidade de hidratação e cura. Com a ajuda da hidratação do poder ocular de água, o brilho transparente ligeiramente fraco se estabilizou. Em seguida, Zhao Feng tirou uma cabaça de cor verde escura. Cabaça espiritual verde. O pensamento parcial do semideus ficou ligeiramente radiante e, depois de se hidratar um pouco, mergulhou direto na cabaça. A cabaça espiritual verde era mais adequada para a sobrevivência de almas e pensamentos residuais e, até certo ponto, tinha o efeito térmico. Segundo as lendas, alguns reis e grandes imperadores depositavam em cabaças espirituais verdes fragmentos de suas almas, para que anos depois a suas mortes pudessem retornar à vida. Não era como se o pensamento residual do semideus não pudesse ficar na mente de Zhao Feng devido ao poder ocular do atributo água. No entanto, uma vez que Zhao Feng circular em grande escala sua força da alma e poder ocular,
ou fosse atacado por técnicas de alma, o pensamento residual do semideus seria prejudicado. Eu também tenho lágrimas de cristais de sereia aqui comigo, juntamente com a erva de recolhimento espiritual e outros itens do Dei ou da alma. Zhao Feng disse. Lágrimas cristais de sereia. Erva de recolhimento espiritual. Rápido, dê isso para mim, já que pode me ajudar a consolidar meu estado e talvez até me tornar um fragmento de alma. O pensamento residual do semideus disse com urgência. Não existe algo como refeição grátis nesse mundo. Até agora você não me mostrou de nenhuma ajuda, então por que eu deveria te ajudar? A não ser que... Zhao Feng mudou o curso das palavras. A menos que você me adore como seu mestre. O rosto de Zhao Feng não ficou vermelho, nem seu ritmo cardíaco aumentou. Você se tornar meu mestre? Impossível. O pensamento residual do semideus rugiu da cabaça espiritual verde. Então você pode ficar aqui para sempre. Mesmo que eu obtenha o sangue do semideus, você não terá a chance de reviver. Zhao Feng disse indiferente e, assim que terminou de dizer isso, se levantou, prestes a deixar o salão literário. Assim que ele saiu. Humano, você venceu. O pensamento residual do semideus, parecendo estar rangendo os dentes, disse em um tom de desamparo. Zhao Feng assentiu em satisfação antes de colocar uma pequena conta de lágrima de cristal de sereia na cabaça espiritual verde. Como se estivesse morto de fome, o pensamento residual do semideus absorveu toda a energia da lágrima de cristal. Em instantes, seu brilho transparente se tornou mais polido, e sua aura de força da alma se tornou muito mais forte. Mestre, o quão confiante você está em obter o sangue do semideus? O pensamento residual do semideus perguntou depois de absorver completamente o cristal de lágrima de sereia. É difícil dizer, isso porque o sangue do semideus entrou no mausoléu central do cemitério do caos. Zhao Feng não tinha certeza. Mausoléu central. Você quer dizer, o mausoléu do semideus? O pensamento residual do semideus ficou atordoado.